Esse áudio vídeo inspirador não é sobre a minha história, é sobre a sua história que vai começar hoje. Qual história? A sua nova história. A parte da história que você escolhe transformar a sua vida. Eu sou Tatiane e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez com esse áudio vídeo inspirador que eu adoro gravar. Estou inclusive no meio da natureza para que você possa ouvir o meu tom da voz, para que você possa ouvir o som da natureza, para que você possa se conectar com o seu coração e sentir a paz que o seu ser divino transmite para você. E eu vou adiantar para você algo muito importante. Você é muito feliz. Você é naturalmente feliz. Você é naturalmente feliz. E você tem o poder de transformar a sua vida a partir desse momento, desse instante, escolhendo contar uma nova história. E aí você pode até perguntar, mas como é que eu vou contar uma nova história? Ao contar uma nova história, você precisa contar novas crenças e acreditar na nova história. Mas é claro que você ainda vai se encontrar com velhas crenças e velhas histórias. Mas aqui o objetivo é que você olhe apenas para frente, para a sua nova história. Então, de repente, você quer viver uma viagem, um relacionamento, um novo trabalho, ou simplesmente sentir a paz do seu ser divino. E para tudo isso você precisa contar uma nova história, contar novas crenças para substituir as antigas. E substituir as antigas vibrações. Foi isso que eu fiz. Eu comecei uma jornada há 5 anos atrás de autoconhecimento, mas eu tinha muitos pensamentos negativos. E o que eu mais ouvia do meu ser divino e do meu time de luz é que era para eu mudar os pensamentos. Algo simples, mas que depende exclusivamente de nós. E eu fui muito resistente em relação a isso. Então eu sei bem o que é a resistência no campo. E mais uma vez eu digo, essa história nova não é sobre a minha história, é sobre a sua história. E eu desejo que você possa ouvir o que eu estou dizendo com o coração aberto. E eu tenho uma expectativa positiva que você possa sentir essas palavras ancorarem no seu campo, com esses códigos poderosos de luz e levando clareza para você. Ultimamente nós ouvimos muitas informações, distrações, termos, mas tem algo que é muito mais importante, o alinhamento com o ser divino. A paz que você sente, a tranquilidade de um pensamento positivo, a tranquilidade de contar uma história diferente, não importa onde você está. Se você está morando numa casinha simples, se você está desempregada, desempregado, se você está com dívidas ou não. Não importa o momento atual, real, dentro dessa realidade física, porque ele também não é real, ele é uma história. Então, se você olha para as dívidas, você precisa se inspirar em histórias prósperas. Você não pode se conectar com histórias de dívidas. Você precisa fazer o contrário. Se você mora numa casinha simples, eu recomendo que você vá para a natureza, que você vá caminhar, que você vá visitar casas muito bonitas, que você coloque essas informações no seu vórtex. Todos nós temos um vórtex, todos nós temos um depósito vibracional. E você vai contando essa história, você vai olhando, vai observando, vai elogiando, vai apreciando como o seu ser divino gostaria de fazer. E vai colocando essas informações no seu depósito vibracional. Foi isso que eu comecei a fazer nos últimos meses com consciência. Então, antes de chegar exatamente aonde eu estou hoje, antes de abandonar muitos rótulos, e muitos de vocês me acompanham desde a época que esse canal trazia meditações multidimensionais com seres estelares e continua. A presença desses seres continua comigo, minha origem estelar, a minha essência divina, minha fonte, nada mudou no mundo não físico.
O que mudou foi a simplicidade do que hoje eu trago, dessa integração, do que é tão simples. Quando eu aprecio esse planeta, quando eu começo a contar uma nova história que eu realmente quero viver, porque você pode concordar comigo agora, você não veio para ser triste, você não veio para passar fome, você não veio para estar desempregada, desempregado, você não veio para trabalhar em excesso, você veio para ser feliz, porque você é feliz. Essa foi a palavra mais linda que eu ouvi na minha vida e veio de monges. Eu convivi um tempo com monges e quando eu ouvi isso, ecoou no meu coração e fez sentido, porque ressoou com o meu ser divino. Você é feliz. E então, se eu sou feliz, por que eu estou passando por momentos de tristeza? Porque talvez eu tenha escolhido, ok, mas eu posso escolher ser feliz. Então eu vou contar uma nova história. Eu me sinto tão bem, eu me sinto tão feliz. Eu fecho os meus olhos e eu sinto a felicidade que a fonte sente por mim. Eu olho para o céu, vejo as nuvens, os pássaros voando e sinto uma alegria imensa. Eu sinto o meu ser divino falando através do meu corpo físico, porque eu não sou esse corpo físico, mas eu amo esse corpo físico. Eu amo a saúde que eu tenho. Eu amo as minhas pernas. Eu amo os meus ouvidos, os meus olhos. Eu amo a perfeição do meu ser. Eu amo o meu trabalho. Eu amo como ele é contribuição para as pessoas. Eu amo gravar um vídeo. Eu amo falar para as pessoas. E sei e confio que chega para quem precisa chegar. Olha que linda essa história que eu contei para você agora. Para você que está ouvindo. Não foi maravilhoso? O tom da voz, a vibração, as palavras fáceis e divertidas e agradáveis. É assim que nós transformamos a nossa vida. Nós já temos a consciência que somos felizes, então não faz o menor sentido achar que nós ainda precisamos encontrar a felicidade do lado de fora. E quando vem um contraste ou um desafio, é a melhor oportunidade que nós temos. Opa, aconteceu algo aqui que eu não gostei. Tudo bem, já passou. Como eu quero fazer diferente, eu vou contar uma nova história. Você não vai perder tempo olhando para o passado. Você não vai entender o passado. Tem um ensinamento dos Abraham, que eles falam o seguinte: os Abraham é o conjunto de consciência que se domina o nosso ser interior. É exatamente quem nós somos. E eles falam assim: às vezes, aqui no mundo físico, nós perdemos muito tempo olhando para o passado, buscando soluções para o passado. Mas a mesma quantidade de soluções para o passado estão no presente para o futuro, que nós estamos manifestando. Então, é só mudarmos o lado, olharmos para o futuro contando uma nova história com as soluções para o futuro. Não precisamos e não existe o porquê mudar no passado. Eu conheço pessoas, eu tenho clientes que escolheram contar histórias que a mãe não morreu. Eu mesma conto uma história que eu sempre fui rica desde criança, que eu nunca passei necessidade. E sabe que desde que eu comecei a contar essa história, eu nunca mais contei o contrário? Eu nunca mais senti que um dia eu passei dificuldade ou que um dia eu não tenha me entendido com os meus pais? Não. Mas eu também precisei soltar a resistência que vem do campo mental. Então, ao escolher contar uma nova história, nós vamos devagarzinho, no nosso ritmo, soltando a resistência. E a resistência é puramente humana. Então, no final do ano passado, eu passei por um contraste que eu não gostei de algumas coisas. E eu disse, não estou gostando disso. E foi um contraste muito grande. Eu já estava alinhada com o meu ser divino, tinha canalizado a minha própria tecnologia, do modo que o meu ser divino sente de trazer. Já estava com 60% de pensamentos positivos, mas ainda tinha pensamentos negativos. Mas quando eles chegavam, eu escolhia me sentir bem, eu escolhia, eu sou feliz, está tudo bem. Mas ainda não era o suficiente. Não era o suficiente isso aqui. Só ter a tecnologia, só ter o alinhamento e ainda
tinha dentro de mim uma ansiedade, um desconforto. Eu estava me sentindo presa. Eu não sentia que eu estava expandindo, mas o meu ser divino queria expandir. Foi aí que veio um contraste muito grande, onde o meu ser divino fez questão de sentir o contraste e falar: isso aqui não está legal, nós precisamos mudar. Então eu mudei a rota. Continuei fazendo o mesmo trabalho, só que ele ganhou uma lapidação que veio do ser divino, porque você também pode concordar comigo nesse momento, se fizer sentido, que a todo momento nós queremos algo além, algo a mais. O nosso trabalho, ele vai estar sempre mudando. Quem trabalha com terapia pode perfeitamente sentir isso. O nosso trabalho está o tempo todo mudando, porque os desejos mudam. Nós não somos as mesmas pessoas de ontem e não seremos as mesmas pessoas amanhã. Então meu trabalho foi lapidando e eu fui entendendo os novos desejos que o meu ser divino queria viver. E eu fui contando novas histórias. Eu fui abandonando alguns rótulos, algumas caixinhas até mesmo dentro desse universo espiritual. Tanto que muitos de vocês que me acompanham aqui sabem que eu não falo mais determinados nomes. E o que eu vejo e sinto é que não há necessidade mesmo. Cada nova fase nossa, cada nova versão nossa pede algo diferente. E tá tudo bem, tem pessoas que vão ressoar com a gente, tem pessoas que não vão ressoar, só que aqui fica algo muito importante também dentro da nova história que você vai contar. Qual opinião você vai ouvir? Você vai ouvir a única opinião que é importante, do seu ser divino, da sua consciência maior, do seu eu maior, da sua inteligência maior. Essa é a opinião mais importante. Enquanto nós estamos ouvindo opiniões externas, não estamos alinhados. Então, eu passei a entender isso mais profundamente. E aí, o processo de virar a chave foi muito rápido. Porque os antigos desejos que eu já tinha colocado no vórtex de melhorias foram acontecendo. Então, inclusive um grande sonho que em algum momento eu vou compartilhar com vocês, porque já aconteceu. Mas o meu ser divino falou que ainda não é a hora de compartilhar. Foi mais rápido. E todos os dias eu tenho prova disso através das minhas emoções. Como é gostoso escolher se sentir bem sabendo que nós somos felizes. E sabendo que é o nosso direito natural ser feliz. E que não importa o que esteja acontecendo, ao escolher se sentir bem, você está contando uma nova história, está transformando a sua vida. Então, para encerrar esse primeiro áudio-vídeo, qual a história que você escolhe contar? A história antiga de tristeza ou uma história nova de felicidade que está em ressonância com quem você é? Comente aqui nesse vídeo, deixe a sua percepção, comente se fez sentido ou não as palavras que eu entreguei. E no próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Como você pode contar uma história tão perfeita e depois de contar essa história você vai querer contar uma outra história melhor ainda e depois uma outra história melhor ainda. Um beijo, pessoal!